Fala pessoal, beleza? Tudo certinho? Aqui é o professor Vitor. Vou fazer uma videoaula para vocês sobre tabela periódica, beleza? Para a gente continuar o nosso conteúdo que a gente já vinha vendo em sala de aula sobre a parte de atomística, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre um breve histórico da tabela periódica, depois as características da tabela periódica moderna, sua organização e posteriormente uma parte que eu considero de fundamental importância, que é a parte de propriedades periódicas. As propriedades periódicas são fundamentais para a gente entender diversos conteúdos na área da química, principalmente a parte de ligações químicas. Beleza? Bora lá então. Pessoal, para que a gente chegasse na tabela periódica moderna, diversos cientistas contribuíram para que a gente chegasse no formato atual. Por exemplo, em 1862, um francês, um geólogo, na verdade, né, francês chamado Alexandre Champ-Courtois, organizou os elementos químicos conhecidos até então em ordem crescente de suas massas, por uma linha espiral em volta de um cilindro, utilizando sempre como referência o oxigênio que já tinha uma massa conhecida. Essa organização dele parecer um parafuso, né, um cilindro na forma de parafuso, ele ficou conhecido como parafuso telúrico. E o termo telúrico veio referente à Terra, pois até então os elementos conhecidos eram provenientes da Terra. Posteriormente, em 1864, o músico, o John Newlands, organizou os elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas, onde o oitavo elemento, a partir do primeiro qualquer, como por exemplo o flúor a partir do hidrogênio, ele seria uma espécie de repetição por suas semelhanças químicas, o que lembraria uma escala musical, onde a oitava nota lembra a primeira nota, certo? Hoje a gente sabe que essa semelhança química entre flúor e hidrogênio não é tão igual assim, mas funcionou muito bem para flúor e cloro, lítio, sódio e potássio, berílio, magnésio e cálcio. Hoje ainda existe essa semelhança, essa organização entre esses elementos químicos aqui, certo? Posteriormente, em volta de 1869, o químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev foi o primeiro a conseguir enunciar cientificamente a lei que diz que as propriedades físicas e químicas dos elementos são em função periódica da massa atômica. Ele publicou a tabela periódica em seu livro Princípios da Química, no ano de 1869, quando eram conhecidos apenas cerca de 60 elementos químicos. Aqui uma representação da tabela periódica publicada por Mendeleev em 1869. A gente já tinha aí alguns vários elementos químicos, alguns dos principais que a gente utiliza hoje em dia. Em 1913, um físico e químico, Moseley, ele deu o primeiro pontapé, digamos assim, da tabela periódica moderna, onde ela é ordenada segundo o número atômico. Então, a tabela periódica moderna, na verdade, ela é baseada nos trabalhos de Moseley, que ordenou a tabela periódica por ordem segundo o seu número atômico. Apesar de ser Moseley quem definiu quem deu essa característica para a tabela periódica, que é a que a gente utiliza hoje, que é a ordenação por número atômico, né? Não, de repente, pela fama, Mendeleev é quem é mais conhecido em relação ao, vamos dizer assim, ao pai da tabela periódica, beleza? Há 350 anos, o primeiro elemento químico isolado em laboratório foi o fósforo, pelo alquimista alemão Henning Brandt. O elemento químico plutônio ele foi descoberto na década de 40 pelo químico estadunidense Glenn Seaborg. Ele descobriu todos os elementos transurânicos e ganhou o prêmio Nobel em 1951. Ele trabalhava muito com radioatividade, esse foi uma das origens do seu prêmio Nobel. O elemento 106 recebeu o nome de cibórdio em sua homenagem. E em 2006, novos elementos químicos foram reconhecidos e inseridos na tabela periódica, e hoje a gente tem um total de 118 elementos químicos na tabela periódica. Em 2019, ano passado, a tabela periódica completou seus 150 anos. Tá, pessoal? Então, até hoje, a gente tem 118 elementos químicos na tabela periódica. Como é que funciona essa organização, então? Na tabela periódica atual, esses 118 elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Sempre em ordem crescente de número atômico. Pessoal, vocês vão observar que ele também é em ordem crescente de massa atômica. A massa atômica ela acaba sendo em ordem crescente também, mas a organização se deu em ordem de número atômico. Temos as linhas horizontais, que são os períodos, certo? Os períodos da tabela periódica, linhas horizontais. E temos os grupos ou famílias, que são as linhas verticais,
certo? As colunas. Então, colunas verticais, grupos ou família, linhas horizontais, os períodos da tabela periódica. Beleza? Bora lá então. Pessoal, fazendo uma classificação mais grosseira da tabela periódica, a gente tem aqui, ó, em cinza, tá? Toda essa parte cinza, a gente tem os metais, os elementos metálicos. Parte rosada, aqui a gente tem os semimetais. Parte laranja, temos os ametais. Os azuis aqui são os gases nobres. Os azuis, os gases nobres. E temos o hidrogênio aqui, que ele é um ametal, mas ele está vamos dizer assim, tá deslocado dos demais ametais pelo seu número atômico, pelo número atômico 1, então ele é o primeiro da tabela periódica, certo? Mas ele pertence também aos ametais. Bom, fazendo uma classificação mais específica dessa tabela periódica, a gente pode nomear, na verdade, algumas famílias, alguns grupos dessa tabela periódica, beleza? E fazer alguma separação entre os próprios metais. Por exemplo, toda tabela periódica, a moderna, ela é numerada, as colunas são numeradas de 1 a 18. Antigamente se separava em grupo A e grupo B, sendo esse do meio. Não se usa mais essa nomenclatura. Então, a numeração vai de 1 a 18 em sequência. Tá? Bom, família 1 é considerado os metais alcalinos, é nomeada como metais alcalinos. Família 2, os alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. Família 13 é o grupo do bóron. Família 14, grupo do carbono. Família 15, grupo do nitrogênio. Por que grupo do boro, do carbono e nitrogênio? Porque boro, carbono e nitrogênio são os primeiros elementos, são os elementos de menor número atômico dessas famílias. Família 16, que é o grupo onde tem o oxigênio, é chamado de calcogênios. Grupo do flúor são os halogênios. E o grupo 18, nossos gases nobres. Beleza? Tranquilinho? Esse grupo do meio aqui, ó, que ficou em branco, que também são metais, são conhecidos como os elementos de transição. Todos esses metais aqui da família 1, 2 e esses grupos aqui, que vai do 13 ao 18, são chamados de elementos, 13 ao 17, desculpa, são chamados de elementos representativos, certo? Temos ainda os elementos de transição interna, tá? Elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Pessoal, muito comum vocês ouvirem falar em bloco D e bloco F, tá? Bloco D, porque todos esses elementos que estão aqui, a distribuição eletrônica deles terminam no subnível D, e todos esses elementos que estão aqui, que são os elementos representativos, tanto lantanídeos e actinídeos, sua distribuição eletrônica termina em F, por isso bloco D, bloco F. Numa próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina a distribuição eletrônica direto pela tabela periódica. Aí vai ficar mais claro essa nomenclatura de bloco D e bloco F, beleza? Bora lá então. Pessoal, feita essa revisãozinha de tabela periódica, de organização da tabela periódica, de nomenclaturas da tabela periódica, a gente vai entrar em propriedades periódicas. Só para ficar claro, o que é uma propriedade periódica e uma propriedade aperiódica. As propriedades periódicas ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, essas propriedades assumem valores que crescem e decrescem, crescem e ou decrescem em cada período da tabela periódica, tá? Ou seja, se eu considerar sempre um período, uma linha horizontal, ele vai se comportar da mesma maneira, independente do período. Ou ele aumenta com o aumento do número atômico, ou ele diminui com o aumento do número atômico, certo? Então, isso são propriedades periódicas. Entre essas propriedades periódicas, temos raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade. Tem também a densidade, a gente não vai trabalhar, e temos a eletropositividade, beleza? Propriedades que seriam propriedades aperiódicas. São propriedades onde os valores variam à medida que o número atômico aumenta, mas eles não obedecem à posição na tabela periódica, ou seja, eles não se repetem em períodos regulares. Num período ele pode aumentar, no outro período ele pode diminuir, então não tem uma sequência igual em todos os períodos. Qual propriedades seriam essas? Calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica são alguns exemplos. Beleza? Então tá. Falando de propriedades periódicas, pessoal, vamos lá. Nós vamos estudar eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico e eletroafinidade. Não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos ver todas essas propriedades aqui. Beleza? Bora lá para a primeira, então. Vamos começar com a mais tranquila, mais simplesinha,
que é o raio atômico, tá? O que é o raio atômico? É o tamanho do átomo, certo, pessoal? Quando a gente fala de raio, acho que não tem muita dificuldade. Raio a gente lembra muito de física, certo? Uma física não, de matemática, né? Bom, física também, né? A gente lembra muito de física e matemática, beleza, galera? Então, o que é um raio? É sempre a distância do centro à extremidade de uma circunferência, certo? Considerando que o átomo seja uma circunferência, ele não é uma circunferência perfeita, a gente já estudou isso em modelos atômicos, certo? Ele não é uma circunferência, mas trabalhando como se ele fosse uma circunferência perfeita, é a distância que vai do núcleo, então é a distância que vai do núcleo até o seu elétron mais externo, beleza? Então, a distância do núcleo ao seu elétron mais externo. Tranquilo? Então, como é que funciona o comportamento do raio atômico na tabela periódica? Ele vai aumentar, ele vai ser maior quanto menor o número atômico em um mesmo período, lembrando que período é linha horizontal, certo? Então, o raio ele é maior quando menor o número atômico em um período. Em um grupo ou família, que é a linha vertical, ele é maior quanto maior o número atômico, beleza? Tá, pessoal, isso é só como é que ele se comporta. A gente precisa entender o porquê que ele se comporta dessa forma, tanto nos grupos quanto nos períodos. Beleza? Bora lá então. Temos duas perguntas. Por que em um mesmo grupo ou família o raio atômico aumenta conforme o número atômico? Então vamos lá. Por que num grupo ou família o raio atômico aumenta conforme o número atômico? E por que no mesmo período, tá, o raio atômico de um átomo de menor número atômico, ele vai ser maior. Vamos por partes. Vamos responder a primeira mais fácil. Num grupo ou família, o raio atômico do elemento de maior número atômico, ele é maior por quê? Se eu considerar um grupo ou família, quanto mais para baixo da tabela periódica, maior o número de camadas eletrônicas desse átomo, certo? Mais elétrons ele tem, maior é o número de camadas eletrônicas. Esses elétrons estão distribuídos em números maiores de camada eletrônica. Consequentemente, se eu tenho mais camadas eletrônicas, maior é a distância do meu centro à extremidade, lá o meu último elétron a ser distribuído na distribuição eletrônica, certo? Portanto, maior o raio atômico para elementos que têm maior número atômico em um mesmo grupo ou família, devido ao maior número de camadas eletrônicas. Considerando o mesmo grupo, o mesmo período, considerando o mesmo período, pergunta 2, certo? Por que em um mesmo período o raio atômico de um átomo menor tem maior número atômico? Por que o rubídio, por exemplo, tem maior número atômico maior raio atômico que o xenônio, apesar de ter menor número atômico? Vamos lá. Se eu considerar o mesmo período, certo? O número de camadas eletrônicas é o mesmo. Tá? O número de camadas eletrônicas do rubídio é igual ao de xenônio. Mas o xenônio tem maior número atômico, portanto, ele tem maior prótons e maior número de elétrons. Pessoal, se eu considerar a atração eletrostática, quanto mais prótons e elétrons o meu átomo tiver, maior a interação eletrostática e maior é o poder de atração entre prótons e elétrons, certo? Então, isso faz com que o átomo seja comprimido e ele tende a diminuir o seu raio. O rubídio, por vez, já que ele tem um menor número de prótons e elétrons, apesar de ter o mesmo número de camadas eletrônicas, a atração eletrostática é menor. Então, o átomo não é tão comprimido, certo?